E eu coloquei um título nessa mensagem, porque eu gosto de dar os títulos, né? Eu acho que a gente consegue encaminhar bem quando tem um título, que é Pare de Perder Tempo. Pare de perder tempo, eles não querem. Né? É um pouco abstrato, né? Mas a gente vai explicar o que eu quero dizer com isso ao longo da mensagem. E a gente vai ler lá em Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 ao 32, que aí é aquela mesma linhagem que eu venho falando sobre a questão dos homens serem indesculpáveis, dos homens não terem desculpas diante de Deus, ou não terem desculpas no grande dia, quando Jesus voltar e formos julgados. E eu vou ler do 18 ao 32, porque aqui Paulo, em Romanos capítulo 1, ele aborda um tema bastante pesado, principalmente para os nossos dias de hoje, que é a questão da homossexualidade. Tá? É um assunto bem pesado que ele trata, e ele traz com bastante, os argumentos que ele traz é bastante forte, bastante incisivo, né? Ele é bastante incisivo nesse assunto, né? A gente vai ler um pouquinho mais para frente, mas eu quero aqui comentar, antes da gente de fato entrar na palavra, eu quero comentar, dar uma introdução em relação ao que Paulo diz no capítulo 1, do 18 ao 36. E a revelação que Paulo traz nessa mensagem que nós vamos ler, ela é muito poderosa, e ao lermos isso, a gente deveria ficar temerosos, né? Nós deveríamos ficar com medo, não medo de Deus, né? Pelo que Deus pode fazer, mas temeroso porque Deus irado é um Deus que traz uma punição terrível para o seu povo. O povo de Israel é um grande exemplo disso. O povo de Israel, por várias vezes, foram levados escravos, mulheres foram estupradas, homens foram mortos, crianças foram assassinadas, tudo por conta da ira de Deus contra o seu povo. E quando Paulo nos traz essa revelação da ira de Deus contra toda a impiedade, nós deveríamos ficar assim, muito temerosos, porque assim, gente, eu não quero irritar Deus de jeito nenhum. Eu não quero irar Deus, porque Deus irado é um Deus que traz consequências terríveis para o povo, traz consequências terríveis para o seu povo. A gente vê isso ao longo da Bíblia, ao longo da história, nós vemos tudo o que Deus fez irado com o pecado. E semana passada, se não me engano foi semana passada, retrasada, acho que semana passada, foi semana passada. Tivemos no domingo passado a famosa parada gay, né? E os noticiários, em específico a Globo e todos os seus canais de comunicação, eles fizeram uma reportagem como nunca antes, assim, uma cobertura da parada gay como eles nunca fizeram antes. Então eles falaram da parada gay em todos os jornais, fizeram entrevista com casais homossexuais, falando do preconceito, falando, né, enfim, fazendo uma abordagem muito grande e até sensacionalista em relação a esse assunto por conta da parada gay. E não sei se vocês viram, mas a Bruna Carla foi muito criticada por uma declaração que ela deu no podcast da Karina Bach, em que ela fala que ela tem um amigo gay e esse amigo perguntou para ela se ela iria no casamento dele. E ela falou assim: olha, eu vou se você for casar com uma mulher. Agora, se você for casar com outro homem, eu não vou, porque se eu for no teu casamento, eu posso sair da igreja, eu posso esquecer a Bíblia, eu posso esquecer Deus, porque eu vou estar indo contra todos os meus princípios, todos os princípios da Bíblia de Deus.
e ela expõe muito mais coisas, e o que ela fala e o que ela expõe nos dias de hoje é algo muito corajoso. Por quê? Porque hoje muitas igrejas estão implantando até banheiros trans nas igrejas. Existe por aí, só você pesquisar na internet que muitas igrejas estão instalando banheiros trans. Eu falei outro dia daquele padre, o padre Lancelotti, acho que é Júlio Lancelotti, ele admitindo o termo mulheres trans. O que é mulher trans? É um homem que decidiu virar mulher. Isso é mulher trans. Então, quando você vê um padre, e ele é, como é que fala? Ele é o queridinho da mídia, né? Por quê? Porque ele abraça tudo. É aquele padre que abraça tudo e ele anda de mãos dadas com as pautas da esquerda, com o feminismo, com as pautas da esquerda, e ele é o queridinho das redes da mídia. Por quê? Porque ele abraça o que a mídia quer, ele fala exatamente aquilo que a mídia quer ouvir, por isso que ele é o queridinho. E aí você vê um padre assumindo isso, né? Então, nos dias de hoje, a posição que a Bruna Carla tomou em relação a isso, ainda mais numa fase muito sensível, por quê? Porque estávamos tendo a parada gay. Então, qualquer pessoa que se posicionasse contra o comportamento homossexual iriam ser cancelados, iriam ser criticados, enfim, assim como ela foi. Então, vários famosos vieram de público, a Xuxa, a Ludmilla, o Gil, que era do Big Brother, enfim, vários artistas vieram a público criticar Bruna Carla. E, enfim, eles vêm sempre com o mesmo argumento que eu vou expor aqui. E nós estamos em tempos, irmãos, em que pregar, em que valorizar o homem sensível, o homem chorão, o homem, sabe, o homem, como eu posso dizer, o homem fofinho, né, o homem, eu sou um homem sensível. Nós estamos vivendo uma época em que se valoriza isso. O que tem surgido de homens efeminados por aí, eu sempre falo, homem tem que ser homem. Como que homem é homem? Homem tem que ser homem do jeito que homem é. O homem ele tem uma fala um pouco mais impositiva. O homem ele é um ser um pouco mais corajoso do que a mulher. Então assim, homem tem que ser homem. Aí você vê hoje homens dividindo a chapinha com as suas esposas, homens passando batom, homens, sabe, exagerando na maquiagem, homens usando calças extremamente apertadas. Então assim, você vê nesse sentido a valorização de homens fofinhos, bonitinhos, sabe, efeminados, sabe, aquele homem sensível. É essa valorização aí. E é engraçado que o que fez o mundo chegar até aqui, o que fez as nações se estabelecerem como nações, por exemplo, você pega os Estados Unidos, o que fez os Estados Unidos ser a potência que é hoje, é porque quando os homens precisaram ser homens, eles foram homens de verdade, indo para a guerra, protegendo suas famílias, protegendo o seu país, lutando pelo seu país. Agora imagine homens, soldados, que lutaram lá na Segunda Guerra Mundial. Imagina esses homens. Tudo bem que eu acho que hoje pouquíssimos deles estão vivos, mas imagine se algum deles pudesse ressuscitar, né, por um milagre, eles ressuscitassem e encontrassem os homens que nós temos hoje. Homem passando batom, maquiagem, usando calça apertada, passando chapinha. Qual que seria o impacto? Fazendo sobrancelha. Eu tenho aqui, irmãos, monocelha. Todo mundo fala, tira isso aqui. Não vou tirar, vai ficar aí. Não vou ficar fazendo sobrancelha, né? Então imagine esses homens que lutaram bravamente, que protegeram o seu país, sua nação, porque entenda o seguinte, quando você vai para uma guerra, você não está só lutando pelo teu país, você está lutando pela tua família. Por que o povo de Israel, os homens, eles faziam questão de ir para a guerra? Porque
se um país invadisse Israel, eles iriam tomar tudo, inclusive as mulheres e os filhos. Então, peraí, para que a minha esposa e meus filhos para que a minha esposa não vire uma prostituta e meus filhos não sejam vendidos como escravos, eu vou lutar até a morte para poder protegê-los. Essa é a principal essência da guerra. Hoje na Ucrânia, por que você tem homens que mandaram suas famílias para outros países e ficaram no seu país? Por quê? Para poder lutar pelo país e defender a sua família. Essa é a essência de uma guerra. Só que hoje, com a supervalorização do homem sensível, do homem fofinho, bonitinho, né, do homem algodão doce, você não tem mais isso. Você não tem mais isso. E existe uma valorização da covardia ainda. Eu lembro quando esse ano, ano passado, lembro, a Simone Biles, que ela é atleta olímpica dos Estados Unidos, ganhou uma super campeã mundial, ganhou muitas competições. Ela desistiu. Eu não sei se foi nas Olimpíadas ou se foi no Campeonato Mundial esse ano, não me lembro. Nas Olimpíadas, né? Então foi o ano passado. Ela desistiu de disputar as Olimpíadas, de competir, porque ela estava muito cansada emocionalmente e tal, então ela desistiu. Ok, eu sei que há momentos em que a gente está tão estressado, nosso corpo está tão cansado emocionalmente, não cansaço físico, né? Porque o cansaço físico, você dormiu, acabou, você descansou. Agora o cansaço mental, você precisa de dias e dias e dias e dias de descanso. Eu sei que chega num ponto em que o corpo ele quer, o corpo ele não aguenta. Você fala, eu não estou emocionalmente preparado para disputar isso aqui e eu vou desistir. Só que não tem nenhum problema isso. O problema é a supervalorização da covardia ou da como eu posso dizer, gente? Que não chega da fraqueza, a supervalorização da fraqueza. A mídia fez ela trouxe à tona com muita ênfase essa valorização da fraqueza, ou seja, vamos valorizar o fraco, vamos valorizar a fraqueza. Peraí, se eu estou numa Olimpíadas e eu fui convocado pelo meu país para disputar essas Olimpíadas, então eu preciso me preparar para que nada me distraia do meu foco nas Olimpíadas. Tudo bem, são jogos, competições, né? Mas, peraí, eu estou disputando umas Olimpíadas, algo que acontece de 4 em 4 anos, então eu não posso fraquejar, eu tenho que ser firme e forte até o final. Mas ela não conseguiu, e aí você vê a mídia valorizando a fraqueza, e é exatamente isso. Você vê a mídia ela valorizando a efeminização, nem sei se existe essa palavra, do homem, aquele homem efeminado, sabe? Aquele homem sempre procurando coisas que são de maneira assim exclusiva das mulheres, como eu citei aqui a maquiagem, o batom, mas pode ser várias outras coisas. Então, homens invertendo papéis, ficando em casa, e a mulher ficando em casa cuidando dos filhos e a mulher saindo para trabalhar. E a mídia valorizando isso, as pessoas valorizando isso, o homem cuidando dos filhos, o homem sendo dono de casa e a mulher sendo a provedora, ou seja, papéis totalmente invertido, né? Imagine, Lúcia, o Zé ficando em casa cuidando da mulher e você tendo que trabalhar, né? Essa inversão de papéis, já pensou? Caso precisasse realmente, né, ficar desempregado. Não, mas não que seja um caso específico, mas a questão do desemprego, né, é um caso forçado. Agora, o que eu estou falando assim, de fato isso está acontecendo. Casais estão decidindo que o homem vai ficar em casa cuidando dos filhos e a mulher que vai sair para trabalhar. Invertendo, né? Invertendo, né, os papéis. Mas percebam, o que eu estou querendo dizer assim, essa supervalorização do homem sensível, né, a supervalorização da fraqueza, a supervalorização daquele homem, sabe, algodão doce, como eu falei. E diante disso, diante dessa valorização, da efeminização, entre aspas, né, porque eu não sei se existe essa palavra, do homem, entra justamente a questão do homem gay.
porque o homem gay necessariamente ele é mais afeminado, né? Ele é mais efeminado, ele gosta mais de, ele se identifica muito mais com as coisas e o gênero da mulher do que do próprio homem, então ele tem um jeito um pouco mais feminino. Então, em tempos de valorização do homem algodão doce, de dizer o que a Bruna Carla disse é muito corajoso. E ela foi muito atacada nas redes sociais. E, obviamente, ela foi chamada de homofóbica, né? Homofobia. E eu vou expor aqui algumas coisas que alguns famosos disseram, né? Alguns famosos vieram a público e criticaram a Bruna Carla. Um deles é o Gil. Ele é conhecido aí popularmente como Gil do Vigor. Ele participou do Big Brother ano passado, né, tal, e ele é homossexual, ele é gay, e veja bem, ele era da igreja evangélica, mas ele saiu da igreja evangélica justamente porque o pastor dizia que ele tinha que se converter da prática homossexual. E aí ele mesmo admite, tem um vídeo dele no Big Brother, que ele mesmo admite falando assim, ó, imagina, Deus ele abomina, a Bíblia fala que Deus abomina o homossexual, Deus abomina a prática homossexual, como é que, sabe, como é que olha como eu me sinto ouvindo essas palavras. Aí o que ele faz? Ao invés de ele se converter dos seus maus caminhos, ao invés de ele se converter, tentar lutar contra esse pecado, o que ele faz? Ele vai para a maçonaria. Ele vai para a maçonaria, que aí a maçonaria já aceita o jeito que ele é. E não vai pedir para ele mudar, não vai pedir para ele se converter. Não, a maçonaria aceita o jeito que ele é. Então, estou confortável, estou no lugar, estou estudando sobre Deus, estou ouvindo sobre Deus, logicamente totalmente desvirtuado do que realmente é a palavra de Deus, mas estou confortável aqui, ninguém precisa falar que eu tenho que mudar e me converter dos meus maus caminhos. Então assim, perceba que para ele foi muito mais fácil, e ele imagine que é muito mais confortável para ele, e foi muito mais fácil ele sair da igreja evangélica do que parar a prática do pecado dele. Para ele foi muito mais fácil. Não, eu quero continuar pecando. Eu quero continuar pecando. E para continuar pecando, o que eu faço? Eu vou para uma igreja que aceite essa minha prática homossexual. E aí ele diz o seguinte, abre aspas, né? Isso ele fez no Twitter. Abre aspas para Gil do Vigor, ele diz o seguinte: de fato, quando Jesus aparecer, alguém irá se envergonhar e não é seu amigo gay, mas sim você por sua atitude preconceituosa. João 14 fala que Deus nos chama de amigos, e a palavra amigo é forte demais para ser sustentada com base no preconceito e falta de amor do próximo, né? Fecha aspas para o Gil do Vigor. Então, ele fala aqui que se Jesus aparecer, quem irá se envergonhar é a Bruna Carla e não o amigo gay dela. Eu não sei com que base ele diz isso, mas para sustentar o argumento dele, ele fala de João 14. Aí, como eu sou uma pessoa que levo a Bíblia a sério, né, eu não brinco com a Bíblia como faz o Gil do Vigor, eu levo a Bíblia a sério, o que eu fiz? Eu fui em João 14 e ler o que estava escrito em João 14. E olha só que interessante. Acredita só o que eu não achei em João 14. Por quê? Porque Gil do Vigor, ele foi muito genérico. João 14. Tá, João 14. Ok. Eu entendo que você se decorar versículos da Bíblia é um pouco mais difícil. Normalmente a gente sabe qual é o capítulo, normalmente a gente sabe qual é o versículo, ou o livro, a gente sabe qual é o capítulo, sabe qual é o livro, mas é um pouco mais difícil a gente decorar um versículo. Então a gente fala, lá em Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo bem, eu usei um exemplo muito fácil aqui, que é João 23, que está no primeiro versículo, mas eu poderia usar 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 33, se eu não estou enganado.
né, que fala tudo que quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Olha, eu sei o versículo, mas eu poderia não saber o versículo e falar assim, lá em 1 Coríntios capítulo 10, diz assim, né? Então no capítulo, eu sei que naquele capítulo está lá, então fica mais fácil para eu achar. Então eu vou lendo o capítulo, opa, está aqui o que ele falou. Mas o Gil ele foi muito genérico, porque ele falou João 14. Aí eu fui lá em João 14, li o capítulo inteiro, e olha só que engraçado, eu não achei a palavra amigo no capítulo 14 de João. Mas de repente ele pode ter lido naquela Bíblia inclusiva que eles falam, né? Que o homossexual tem, que eles têm. Sim. Que aí eles não falam sobre o texto que é pecado, entendeu? Sim. Já fala de uma forma diferente. Pode ser, é um ponto, eu não tinha pensado nisso, pode ser. Mas aí o que eu fiz? Eu fui procurar onde é que estava essa palavra amigo, em João capítulo 14. Só que não estava, só que em João capítulo 14 não estava escrito, né, a palavra amigo. E ele foi tão genérico que aí eu peguei e fui procurar, como ele falou João 14, aí eu fui procurar no versículo 14, não estava ali o capítulo inteiro 14, aí eu fui procurar no versículo 14, não estava ali o capítulo inteiro 14, não encontrei a palavra amigo, aí o que eu fiz? Cada capítulo de João, eu fui lendo no versículo 14 para ver se eu achava a palavra amigo. E eu encontrei a palavra amigo no versículo 14, só que no capítulo 15 de João. 15 e 14, né? 15 e 14, aonde Jesus fala da palavra amigo. Só que mais interessante ainda é que eu acho que o Gil ele não leu essa Bíblia. Eu não sei que Bíblia ele está lendo, porque Jesus fala: serei meus amigos se fizeres aquilo que eu falo. Que eu mando, né? Que eu vos mando. Aí eu falo assim, Jesus fala para nós não sermos homossexuais. Então, peraí, Gil, você então não é amigo de Deus, porque se você fosse amigo mesmo de Jesus, se Jesus estivesse te incluindo como amigo dele, você não estaria praticando o homossexualismo, não estariam em prática homossexual. Então perceba, aí o que esse povo usa o argumento? Porque Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. É só esse argumento, não sai disso. O argumento é só que Deus é amor, Jesus é amor. E aí eles usam uma mentira, dizendo que Jesus andou com pecadores. Mentira, Jesus não andou com pecadores. Aí você pode falar assim, Lucas, e os discípulos? Não eram pecadores? Eram pecadores. Mas os discípulos eram pecadores convertidos que se arrependeram dos seus pecados e todos os dias estavam andando com Jesus, se arrependendo dos seus pecados. Aí eu pergunto, Jesus andou com a prostituta. Não, Jesus não andou com a prostituta. O que Jesus falou para a prostituta? Falou assim, olha, mulher, alguém te condenou? Não, mestre, ninguém me condenou. Pois bem, eu também não te condeno. Vá. Mas, aí essa parte o pessoal exclui, né? Apaga. Vá e não peques mais. Tem um versículo que, se não me engano, é a cura do paralítico, está em João também, em que Jesus fala o seguinte, Jesus cura esse paralítico, o que Jesus fala? Não cometa mais os seus pecados, porque se você continuar cometendo, coisas piores vão acontecer com você. É o que Jesus fala. Perceba que Jesus não andou com pecadores. Jesus chegava até um pecador chegava até ele, Jesus pregava o arrependimento, a pessoa se arrependia e ia embora. Só que teve pessoas que não se arrependeram. Endemoniado de Gadareno, por exemplo. Jesus foi, curou aquele homem, expulsou os demônios. A multidão, várias pessoas viram o que Jesus fez, viram a transformação na vida daquele endemoniado. E o que as pessoas fizeram? Expulsaram Jesus. Expulsaram Jesus. Ou seja, Jesus não andou com pecadores. O endemoniado para eles era melhor do que Jesus. Isso mesmo. Eles preferiam o homem endemoniado. Então, percebam que
as pessoas falam tanto em Deus, mas elas não conhecem Deus. Porque se o Gil de fato conhecesse Deus e levasse Deus a sério, Gil, em João 15, 14, falaria o quê? Olha, Jesus não chama dos amigos, mas ele chama de amigo com uma condição. Se você fizer o que eu mando. E o que Jesus manda é você se converter dos seus maus caminhos, é se converter do seu pecado, é se converter dos seus caminhos tortos. É isso que Jesus ensina. Jesus não falou para a prostituta, continue cometendo seus pecados, porque Deus é amor e eu amo todo mundo. Jesus viu o arrependimento naquela mulher e falou assim, olha, seus pecados estão perdoados, mas não cometa mais o que você está fazendo. Jesus falou para o paralítico, olha, você está curado, mas se você continuar pecando, se você cometer de novo seus pecados, coisas piores vão acontecer com você. E tiveram momentos que Jesus fez o quê? Assim, eu vou embora porque esse povo não me quer. A multidão, quando Jesus viu a multidão seguindo ele só por interesse, né? É mais ou menos nos dias de hoje, as pessoas seguem a Deus só por interesse, né? A multidão seguindo Jesus por interesse, Jesus começou a trazer uma mensagem forte de confronto, de impacto. O que as pessoas começaram a fazer? Começaram a murmurar umas com as outras, começaram a ir embora. Pedro chega para Jesus e fala, Jesus, dura essas suas palavras. O que Jesus fala para Pedro? Você quer ir junto com eles? Você quer ir junto com eles? E aí Pedro, como de fato era um homem arrependido, né, de seus pecados, o que ele fala? Ele poderia ter chegado para Jesus, né, naquele âmbito de raiva, de nervoso, e falou assim, tudo bem, eu vou embora também. Você fala desse jeito comigo, eu vou embora. O que Pedro falou? Para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Essa é a atitude de uma pessoa arrependida. Mas Gil do Vigor é uma pessoa arrependida? Não, ele quer continuar fazendo o que ele faz. E ainda quer usar a Bíblia de forma errada, porque ele disse João 14, mas na verdade está no capítulo 15, versículo 14. Então assim, ele foi tão genérico, porque assim, é João 14, ok, vou ler no capítulo 14. Poxa, não achei no capítulo 14, Gil, onde é que está? Então assim, está no Evangelho de João ou está nas cartas de João? Bom, se for nas cartas de João, só pode ser versículo, porque as cartas de João, nenhuma das cartas vai até o capítulo 14. Então, só pode ser o versículo. Não achei nos versículos. Então, provavelmente está no Evangelho de João. Tá, mas de qual 14? Versículo 14 de qual capítulo? Porque no capítulo 14 não está. Está no capítulo 1, 2, 3, 5, né? O João vai até o 21. Em qual dos capítulos está? Percebe que eles não sabem nem usar a Bíblia e querem falar de Deus. Querem falar de Deus. Então, irmãos, eu quero falar agora, né? Vamos chegar um pouco de falar do Gil, vamos falar da Xuxa. A Xuxa falou o seguinte, né? E dessa vez já foi um vídeo que ela fez e eu peguei uma parte aqui. Olha só como ela começa. Dá para entender, abre aspas para Xuxa, dá para entender, elas devem ter muita vontade de fazer coisas e não podem. Se Deus é amor, fez você do jeito que você é, como alguém pode dizer que você não é filho de Deus? Olha o absurdo que ela está falando. O que Deus quer é te ver feliz. Minha mãe era evangélica, minha filha é evangélica, o meu genro é evangélico, quase pastor, né? Ainda usa isso. E ainda ela fala, eu nunca vou generalizar. Aí depois ela fala, esse povo preconceituoso. Preconceituoso é o que a Xuxa diz que é, né? Preconceituoso, o que a Xuxa define como preconceito é o que é preconceito, né? Então assim, se eu definir o que é preconceito, entra em confronto, né? Porque se cada um de nós definir o que é preconceito, ter uma definição diferente do que é preconceito, estamos todos lascados. A justiça não vai ter juiz suficiente para julgar todos os processos de preconceito que tem por aí, porque se cada um define o que é preconceito, e a Xuxa definiu isso aqui, essa fala da Bruna Carla como preconceituosa. Aí eu quero expor o seguinte, ela fala assim, se Deus é amor, percebe? É sempre o mesmo argumento, Deus é amor. Se Deus é amor, fez você do jeito que você é, como alguém pode dizer que você não é filho de Deus?
Irmãos, lá em João, capítulo, aprende Gil, né? Eu vou ensinar o Gil a ler a Bíblia, né? Então, lá, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Vejam bem, olha o que ela fala assim: Deus é amor. Começa por aí, Deus é amor, Deus é amor. Mas se você irá a Deus, Deus ele pode ser muito terrível também. Muito terrível. E a Bíblia tem provas disso. Destruiu 2 cidades inteiras por conta do pecado do homem, Sodoma e Gomorra. Deus ele sabia que o coronavírus iria vir, mas mesmo sabendo disso, Deus não quis intervir e deixou que milhões de pessoas morressem, ou milhares, não sei se chegou a milhões, mas que milhares e milhares de pessoas morressem pelo vírus, né? Deus sabia disso. Deus sabia do terremoto, do maremoto, na verdade, que ia ter, que teve no Japão em 2011. E ainda assim Deus não quis intervir. Ainda assim Deus não quis intervir. Ele poderia, mas ele não quis, né? Então assim, Deus é amor? Deus é amor. Mas a justiça dele, quando vem, irmãos, eu não quero de jeito nenhum irar a Deus. Então, lá em João capítulo 1, versículo 12, diz que todos que, não é todos que são filhos de Deus, não são todos que são filhos de Deus. Todos que o receberam quem? Jesus, a palavra de Deus, né, o Filho de Deus. Todos os que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito, ou a prerrogativa, de se tornarem filhos de Deus. Então, né, tem que explicar para a Xuxa que não são todos que são filhos de Deus. São filhos de Deus aqueles que receberam Jesus e creram no seu nome. Só que crer no nome de Jesus e receber Jesus é receber todo o seu ensinamento. E qual que é o ensinamento de Jesus? Um deles é: não peque, não cometa pecado. Não cometa o pecado do adultério, da mentira, da fofoca, da vaidade, do assassinato e do homossexualismo. Não cometa esses pecados. Quem recebe Jesus também recebe o seu ensinamento. E quem crê no nome de Jesus também crê no seu ensinamento. Aí sim você vai ter o direito, tá? É o direito de ser chamado filhos de Deus, de se tornarem filhos de Deus. Então, a gente já quebra aqui o argumento da Xuxa de que se Deus é amor e feito do jeito que você é, como alguém pode dizer que você não é filho de Deus? Não, aqueles que não cumprem a palavra de Deus não são filhos de Deus. Não são filhos de Deus. Naquele grande dia, Deus vai falar assim: saia daqui que eu não te conheço. E ela ainda fala o seguinte: se Deus é amor, fez do jeito que você é. Ou seja, ela tá aqui falando que Deus fez a pessoa homossexual. Que Deus que fez a pessoa homossexual. Ou seja, se eu nasci gay, né? Se eu nasci gay foi porque Deus me fez assim. Então, se Deus me fez assim, Deus quer que eu seja feliz. Assim, percebe que ela não tem a menor noção do que ela está falando? Porque os ensinamentos de Deus, e a gente vai ler, é que Deus ele abomina a prática homossexual. Deus abomina a prática homossexual. E a Bíblia traz vários exemplos do que Deus fez com aqueles que praticaram homossexual durante a sua vida. Então assim, não, Deus não criou a pessoa homossexual. E como ser gay, como o comportamento gay, a prática homossexual, ela é pecaminosa, então nós temos que lutar contra, né, nós não, mas aqueles que são homossexuais precisam lutar contra esse pecado todos os dias. Todos os dias. Quem tem o vício da bebida precisa lutar contra esse pecado todos os dias, porque existe aquele vício, aquele pecado que Deus ele até te liberta, mas existe aquele que Deus não te liberta. Você vai ter que lutar com ele pro resto da tua vida, né? Um exemplo que eu posso dar é quando Paulo tinha um espinho na carne que incomodava ele pediu para Deus curar. Deus falou o que para ele? Paulo, minha graça te basta, né? Então você vai conviver com essa dor aí pro resto da tua vida. E ainda assim ele não
criticou Deus, ele não reclamou com Deus, ele não julgou Deus. Não, ele foi lutando contra aquilo que ele tinha até a morte. E muitas pessoas vão ter que lutar contra os seus pecados até a morte. Isso é de glorificar a Deus. Por quê? Porque se eu tenho um pecado que eu não consigo me libertar dele, mas eu luto contra ele todos os dias, e por que eu consigo lutar contra ele? Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Caso contrário, eu não lutaria contra esse pecado, eu viveria esse pecado. Assim como o Gil do Vigor, que é homossexual, vive esse pecado. Ele não quer se libertar desse pecado, ele quer continuar vivendo o pecado. Ou seja, o Espírito de Deus não está nele, porque se o Espírito Santo estivesse nele, ele estaria lutando todos os dias contra esse pecado. Mas não é o que ele faz. Ainda falando sobre a Xuxa, irmãos, Deus ele não tem o menor interesse em nos ver felizes, em que a gente seja feliz. Deus ele deu um mandamento específico aqui na terra: ir de pregar o Evangelho. Como é que você vai ser feliz indo pregar o Evangelho lá na Coreia do Norte, onde a punição é ser enforcado? Como é que você vai ser feliz desse jeito? Não é? Você vai pregar a palavra de Deus, você vai enfrentar tudo que tiver que enfrentar por amor a Deus. Mas tem condições de uma pessoa ser feliz, sabendo que a qualquer momento ela pode ser pega e a vida dela acabou, ela vai ser enforcada? Né? Então assim, Deus ele não tem o menor interesse em que a gente faça feliz, em que a gente seja feliz. Se nós somos felizes, agradeça, porque é a graça de Deus sobre nossas vidas que nos faz ser feliz. Ah, mas eu não ganho muito dinheiro, mas você tem paz na sua vida? Se você tem paz na sua vida, isso já é suficiente. Porque o que a palavra de Deus diz? Eu sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, paz. Deus, ele te garante paz. Felicidade, Deus ele não tem o menor interesse em que você seja feliz. Pelo contrário, pessoas felizes, né, crente feliz, ou pessoas felizes, elas até se esquecem de Deus, né? Então, por isso que é bom a gente sofrer um pouquinho. E lá em João, né, continuando em João, né, ensinar de novo para o Gil do Vigor, que lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33, diz que no mundo tereis aflição. Ou seja, se o interesse de Deus fosse que nós fôssemos felizes, então nós não teríamos aflição. Nós não teríamos aflições, nós não teríamos problemas, nós não teríamos perrengue, nós não choraríamos a morte de um parente ou de um ente querido. Não. Mas Jesus fala aqui, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão sofrer, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, né? Tem de bom ânimo, se anime, porque eu venci o mundo. Porque o interesse de Deus não é nos trazer felicidade nessa terra, apesar de que Deus nos dá felicidade nessa terra. Porque o fim nosso é uma eternidade feliz com Deus. Esse é o nosso fim, uma eternidade, aí sim, feliz com Deus, numa nova terra, numa nova Jerusalém. E irmãos, em terceiro lugar, né, ainda respondendo a Xuxa, eu quero expor aqui um pouquinho a hipocrisia dela e de vários outros, né? Por quê? Porque não pode criticar os homossexuais. E a crítica não é ao ser humano. A crítica é o comportamento, porque o homossexualismo, né, a prática homossexual é um comportamento pecaminoso. Assim como a mentira é comportamento pecaminoso, a fofoca é um comportamento pecaminoso, as intrigas são comportamentos pecaminosos, se esbaldar em bebida é um comportamento pecaminoso. Então a crítica não é à pessoa, mas ao comportamento. Só que assim, criticar o comportamento homossexual não pode. Não, criticar não pode. Para Xuxa, para Gil do Vigor, para Ludmilla, até Jojo Todinho, né? Veio falar de livre-arbítrio. Mas criticar o comportamento homossexual não pode. É uma prática abominável você criticar. Quem criticar o comportamento homossexual deve ser exterminado da face da terra. Ah, mas e matar o homossexual? Pode? Não, matar ele pode. Por que eu estou falando isso?
Eles até vestem camiseta de pessoas, de um líder que matou milhares de homossexuais, né? Eles até vestem a camiseta. E eu estou falando do socialista cubano Che Guevara. Che Guevara, quando ele era líder de Cuba, ele, no regime dele, ser homossexual ou for pego em prática homossexual, sabe qual que era a punição? Fuzilamento em paredões. Quem fosse pego em práticas homossexuais era fuzilado num paredão. Mas olha só que engraçado. A esquerda admira Che Guevara. Eles vestem a camiseta do Che Guevara. Che Guevara foi um homem que assassinou milhares de homossexuais, né? Ele imputou como crime a prática do homossexualismo, né? Então assim, criticar o homossexual pode? Não, não pode. Para Xuxa, criticar o homossexual é abominável. Olha, criticar o homossexual para Xuxa, para Gil do Vigor, para Ludmilla, é terrível você criticar o homossexual. Mas matar, pode. Eles até defendem religião que mata o homossexual. Eu não sei se vocês sabem, mas no islamismo, em diversos países, a prática homossexual é crime até hoje. Em diversos países que têm como religião o islamismo, ser homossexual é crime. E qual que é a punição? Ou é cadeia, ou é morte. E eles fazem até campanha contra a islamofobia. Vamos acabar com a islamofobia. Criticar o homossexual pode? Não, não pode. E defender religião que manda matar o homossexual? Não, aí a gente defende. Aí a gente faz até campanha contra. Percebe a hipocrisia? E é justamente porque a gente critica o comportamento que a gente ama esse pessoal. Por quê? Porque a gente quer que eles vão para o céu. A gente quer que eles vá para o céu. Então é por isso que a gente prega contra o homossexualismo. É por isso que a gente prega contra as práticas do adultério, da mentira, da fofoca. Porque o crente, ele critica o homossexualismo, mas ele critica o mentiroso também. Ele critica o homossexualismo, mas critica o fofoqueiro, critica o assassino, né? Não. O adultério a gente até tolera, vocês criticarem, mas o homossexualismo não. Mas peraí, tudo é pecado. Tudo é pecado. E a condenação é um inferno eterno. Entendeu? Essa é a condenação ao inferno eterno. Irmãos, e para a gente ir caminhando para o encerramento, né? Então assim, mostrando a hipocrisia de vocês, porque assim, de fato, irmãos, eu não estou aqui exagerando. De fato, eles defendem o islamismo, né? Eles fazem campanha contra o islamismo, onde a mulher, né, eles falam que a Bíblia é machista, só que no islamismo, muitos países, eu acho que praticamente todos os países, as mulheres têm suas vaginas mutiladas para não sentirem prazer no sexo, com a desculpa de que para elas não traírem seus maridos. As mulheres. E fazem isso com crianças, bebês. Se for uma menina, a partir do momento que nasce, mutila a vagina dela para que ela não sinta prazer no sexo. Se você não sente prazer no sexo, o sexo para você não vale nada, perde a importância. E esse povo defende o islamismo, defende essa prática. Quando aconteceu aquele negócio no início do ano no Afeganistão, em que eu não me lembro o nome, o Talibã, né? Quando o Talibã voltou, que Biden mandou retirar as tropas dos Estados Unidos, o Talibã voltou, uma repórter feminista, no dia que o Talibã voltou, no outro dia ela estava com o cabelo coberto. Por quê? Porque a religião é islâmica. Então no Islã a mulher não pode mostrar o cabelo. Vocês mulheres hoje aqui estão com o cabelo exposto, lá no Islã não pode. Tem que cobrir o cabelo. E eles defendem essa religião e falam que o cristianismo é machista. Falam que a Bíblia é machista. Defendem o islamismo que colocam como crime de morte, com punição de morte quem pratica homossexual. Defendem essa religião e criticam a nossa que prega um evangelho verdadeiro com a finalidade de que todos sejam salvos. Percebe a hipocrisia? O que eu quero dizer aqui, como o título da palavra pare de perder tempo, eles não querem, por que eu coloquei esse título? Porque muitas vezes a gente fica perdendo tempo com quem não quer saber da palavra de Deus. A própria Xuxa já admitiu que a filha dela é evangélica, que o genro dela é quase pastor. Então você acha que a Xuxa não é evangelizada todos os dias? Você acha que a Xuxa não é evangelizada todos os dias?
mas ainda assim, ela pode não ser homossexual, mas ela defende a prática. E a gente vai ver em Romanos que quem defende está no mesmo balaio de quem pratica. E você acha que a Xuxa não é evangelizada todos os dias? Mas ela não quer saber, irmãos, da palavra. Ela não quer saber. A questão, quando eu falo que é polêmico, é justamente isso. Você prega a palavra, você prega a palavra, você prega a palavra. Tem pessoas que estão... Você está pregando a palavra há 5 anos e a pessoa nunca se converteu. Nunca se converteu. Aí você vai pregar mais o que para ela? Você vai pregar mais o que para essa pessoa? Essa pessoa já conhece a palavra. Aí você gasta tempo com uma pessoa que não quer saber de Deus, enquanto outra pessoa que está precisando ouvir a Deus, você não prega. Por quê? Porque você fica insistindo com alguém que não quer mais saber da palavra de Deus. Eu falo que aqui no Brasil, eu sei que tem muitos lugares que a palavra ainda precisa chegar, mas tratando de forma geral, irmãos, o Brasil está tão gordo, mas tão gordo de palavra de Deus, que eles estão vomitando. Está inchados. Estão inchados. A gente vai ficar pregando mais o que para esse povo? Mais o que a gente vai ficar pregando? Porque a palavra de Deus é assim, a gente prega, né, planta a semente, e quem cultiva é o Espírito Santo, né? Quem convence, o convencimento vem do Espírito Santo através da palavra que a gente pregou. Só que às vezes a própria pessoa começa a jogar sal na terra, né? Antigamente, quando um homem fazia alguma coisa errada e era motivo de vergonha, além deles acabarem, matarem a família inteira, eles jogavam sal na terra. Para quê? Porque aquela terra salgada não vai nascer mais nada. Você pode plantar o que você quiser que não nasce mais nada numa terra salgada. Né? Então assim, a própria pessoa fica jogando sal na raiz dela. Vou jogando sal porque eu não quero que cresça. Aí a gente fica perdendo tempo com uma pessoa. Um exemplo aqui, eu não vou falar o nome, mas provavelmente os irmãos sabem quem é. A vizinha da Lúcia, né? Você tem uma vizinha que aquela ali não tem mais o que ouvir da palavra de Deus. Não tem, irmãos, não tem. Ela já veio para a igreja, já assistiu vários cultos. O pastor Renal já foi na casa dela, já evangelizou. O pastor Gouveia, se não me engano, também já evangelizou. A Lúcia já evangelizou. Irmãos, todo mundo já evangelizou. Por que ela não está aqui hoje? A Josivânia evangelizou. Assim, por que ela não está aqui hoje? Por que ela não está aqui hoje? Eu sei que a gente está entre irmãos, eu prefiro não falar. Mas por que ela não está aqui hoje? Porque ela não quer. É por falta de palavra de Deus? É por falta de ouvir a palavra de Deus? Ela já está inchada, né? Como o pastor disse, ela já está inchada da palavra de Deus. Ela está vomitando, porque ela está tão cheia, sabe? Que não cabe mais palavra, ela começa a jogar para fora. Por que ela não está aqui? Porque ela não quer. A gente vai ficar insistindo com uma pessoa dessa? A gente vai ficar correndo atrás de uma pessoa dessa? Então, por que eu falei assim, vocês parem de perder tempo, eles não querem? É exatamente isso. Ela não está aqui hoje por falta de ouvir a palavra, ela não está aqui hoje porque ela não quer. E a mesma coisa esse pessoal, o Gil do Vigor era da igreja evangélica, a gente vai pregar mais o que para ele? Se ele todos os dias, se ele saiu da igreja evangélica, justamente porque ele ouviu o pastor pregar que a prática homossexual era pecado, e ele não aguentava aquilo. Aí eu falo, a gente vai pregar mais o que, irmãos, para esse pessoal? As nossas televisões hoje, olha esse bairro aqui, olha esse bairro. Eu entendo, eu reconheço. A gente tem que continuar o evangelismo, continuar pregando. Mas olha esse bairro, irmãos. Se a gente começar da rua, tem 1, 2, 3, 4 igrejas. Mas onde é que o povo está? Está num bar que abriu aqui, do lado da casa da Célia. Não sei se os irmãos já viram. Do lado da casa da Célia abriu um bar. Onde é que o povo está? Estão lá. É por falta de ouvir a palavra de Deus? Não, não é por falta de ouvir a palavra de Deus, é porque eles não querem. E é por isso que eu falo, assim, eu sei que existe muito anseio de pregar a palavra, mas se eu pudesse falar alguma coisa para a Bruna Carla, eu falaria assim, Bruna, para de perder tempo. O teu amigo que é homossexual, ele não quer. Ele não quer.
Então não perca mais tempo, porque se ele até hoje não se converteu da prática homossexual, é porque ele não quer se converter. Pode ser que um dia ele se converta, se arrependa, pode, mas talvez o dia dele se finalize hoje, e amanhã ele não está mais vivo. E a gente sabe que a morte, ela interrompe qualquer esperança que você tenha. Se você morreu em Cristo, você está muito bem, obrigado. A tua eternidade está garantida com Deus. Mas se você morreu no pecado, irmão, aí só Deus para... Se a gente baixar a cabeça, vai ser cada vez pior. Por isso que eu sempre venho batendo nessa tecla há um bom tempo. A igreja precisa se levantar e combater esse povo. A igreja precisa se levantar e ir combater esse povo, porque o intuito é calar. O intuito da Xuxa, do Gil, é nos calar. Eles querem nos calar. É a imputação do crime da fala, né? Ou seja, você não pode falar aquilo que eu não quero. Se você falar aquilo que eu não quero, se eu não gostei do que você falou, você precisa ser preso, você precisa ser exterminado, você precisa, enfim, você precisa assumir. E é isso que eles querem, é o crime da fala. O que a Bruna Carla fez? Ela falou, ela colocou a tua opinião segundo os princípios que ela segue da Bíblia. Mas o que querem? Querem que ela cale, não querem que ela fale. E aquele negócio. Bolsonaro ele pode não ser o melhor para o Brasil, mas sim ele vai ser o pior. Sim, ele para nós, cristãos, vai ser pior ainda. Vai ser pior ainda porque se o PT voltar, vai ser terrível para nós. Esse calar do Evangelho foi exatamente o que fizeram com Jesus. Eles lutaram. Falou assim, não, foi o jeito que tem de matar ele. Eles não estavam entendendo que estavam ali cumprindo uma missão do que já estava escrito para acontecer. Então eles foram lutando, foram batalhando. Quando viu que não conseguia vencer ele, porque cada dia que eles tentavam vencer, ele ressuscita um Lázaro. Você vê uma coisa, que chega lá, Maria oferece um banquete, e a Bíblia diz que muita gente foi no banquete, não foi para comer, foi para ver Jesus. Porque sabia que Jesus estava ali, então ele foi lá para ver Jesus. Então ele falou assim, vamos matar esse homem e matar essas pessoas também. Então o assunto era calar o Evangelho. Nós matando ele, nós acabamos com isso. Aí chega lá na frente, Pedro enfia o dedo no nariz dele assim, ó, o Cristo que vocês crucificou, que vocês... É misericórdia. O homem tinha medo de morrer, agora está disposto a... É verdade. Então, e hoje o que eles querem fazer é isso. Porque o Evangelho, para eles, é uma afronta, né? É uma afronta, é um atrapalho de vida. Eles querem viver uma vida com liberdade, sem afronta. E aí, o que você falou, se o petismo entrar, aí, gente, vai fechando as portas, vai lavando a mão, vai trocando de roupa, porque vai mudar mesmo, vai acabar com tudo. E para a gente encerrar... Pode até ficar infiltrado dentro das igrejas, justamente para poder nos pegar mesmo, entendeu? Porque a nossa luta não é contra o pecador, mas é contra o pecado, né? E eles não entendem isso. E é justamente por nós amarmos eles que a gente expõe o pecado deles e confronta eles, porque a gente ama tanto que a gente quer que eles vão para o céu. A gente quer que todos vão para o céu, morar, né, com Deus eternamente. É por isso que a gente confronta. E só para a gente ir terminando aqui, irmãos, a exposição de Romanos lá, capítulo 1, 18, a Bíblia diz assim, pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer de Deus, sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Ou seja, a ira de Deus, né, se rebelará contra esses homens que estão impedindo a verdade de Deus. Ou seja, a Xuxa, ela é uma das que estão impedindo a verdade de Deus,
né, impedir a verdade de Deus para colocar as suas injustiças, né? Esse caso aí, de você pregar para eles se arrependerem, né? E quem não se arrepender vai enfrentar a ira de Deus. Então, o que a Xuxa faz, o que o Gil faz é justamente impedir a verdade de Deus pelas suas injustiças, né? E aí Paulo ele fala que, né, tais homens são indesculpáveis, porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade são vistos claramente. Ou seja, e aí ele fala, né, anteriormente, porque o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles. Ou seja, o que nós podemos conhecer sobre Deus está manifesto entre nós, está manifesto no mundo. Então só não conhece a Deus quem não quer. E aí continua, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Então aqui Paulo está falando nada mais do que essas pregações fúteis e explicações da Xuxa. Você não pode criticar o homossexualismo, né? Para a Xuxa você não pode criticar, mas ela defende até quem mata. Para a Xuxa, não, você não pode criticar o homossexualismo porque Deus é amor. Irmãos, isso é de uma futilidade tão grande, dessas explicações fúteis, porque Deus é amor. Deus é amor, tá? Deus é amor, mas Ele é justiça. Fala da justiça de Deus também. Então, assim, usam argumentos chulos, né? Explicações chulas para poder falar sobre essa questão, para poder defender os seus atos pecaminosos. E aí, aqui Paulo vai explicar muito bem no versículo 24. Cadê? Porque mesmo tendo conhecido a Deus, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, aves, aos quadrúpedes e aos répteis. E aí Paulo, olha o que Paulo fala. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. No 24, né, Paulo diz assim, é por isso que Deus os entregou à impureza sexual. O que Paulo está querendo dizer aqui? O povo estava pecando tanto, estava tendo tanta perversão sexual, o que Deus fez? Olha, é o seguinte, vocês querem continuar nessa perversão sexual? Então continuem. Deus os entregou, que nem Pilatos fez. Olha, vocês querem crucificar Jesus? Jesus não fez nada. Jesus é um inocente. Vocês querem criticar? Pilatos foi lá e lavou as mãos. Tudo bem, é com vocês. Façam o que vocês quiserem com Jesus. Pilatos. E o que Jesus está fazendo é exatamente isso. Olha, eu já não tenho mais culpa de nada. Porque o que vocês podem conhecer de mim, eu já manifestei. E como vocês não querem saber a verdade, como vocês não querem sair desses seus pecados, então continuem. Façam o que vocês querem fazer. Continuem fazendo. E aí, por isso que Paulo fala, é por isso que Deus os entregou. Fala assim, vão, seguem o caminho de vocês. Façam o que vocês estão fazendo. Vocês não querem conhecer a verdade? Vocês não querem se converter dos seus maus caminhos? Então continuem na prática errada de vocês, né? Por isso Deus, aí Paulo vai dizer de novo no versículo 26, por isso Deus os entregou a paixões desonrosas, porque ou infames. Infames. E Paulo ele usa palavras muito duras, né? Ele é bem incisivo nisso aqui. E ele vai dizer assim, porque até as suas mulheres, substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Agora ele está falando de mulher com mulher. Já era terrível homem com homem. Aí Paulo ele até fala com argumento de surpresa, até suas mulheres, até suas mulheres. Por quê? Porque eu já até fiz uma pregação aqui, que Deus deu para a mulher a missão de ser guardiã da moralidade, a guardiã da moral.
Então, se não tem uma mulher, imagine só homens descrentes num recinto. Só vai sair porcaria, irmão. Só vai sair porcaria, né? As falas assim. Agora, quando chega uma mulher, a própria presença da mulher, né? A própria figura de moralidade que a mulher tem impede que homens falem o que eles quiserem. Por quê? A mulher não precisa falar nada, ela só precisa estar. Se a mulher está, ela impõe só com sua presença. Põe um respeito. O respeito, então não sai palavrões, não sai conversas chulas. E aí por isso que Paulo fala assim, até suas mulheres, né? Os homens da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazer coisas que não convêm. Perceba que só nesses versículos Paulo usa 3 vezes o termo Deus os entregou. 3 vezes ele usa, e para finalizar ele fala aqui, Deus, assim, por haver rejeitado, Gil do Vigor rejeitou a palavra de Deus, Xuxa rejeitou a palavra de Deus, Ludmilla, a funkeira Ludmilla, rejeitou a palavra de Deus. E aí é isso que Paulo fala, por haverem rejeitado a palavra de Deus, foram entregues pelo próprio Deus, ou seja, o próprio Deus colocou eles dentro do chiqueiro, dentro da lama. É o chiqueiro, é a lama que vocês querem? Então fiquem aí, né? É aquela questão, você lava o porco, deixa ele bonitinho, limpinho, coloca um pote de ração, né, com gosto de carne suculento, e deixa o chiqueiro aberto. O que o porco vai fazer? Vai voltar para o chiqueiro. É isso. O porco ele vai voltar para o chiqueiro, porque ele foi criado para viver no chiqueiro. E é exatamente isso. Deus está tirando as pessoas do chiqueiro. Deus está tirando o povo dele do chiqueiro. Está limpando, está dando banho, sabe? Está pregando, está cuidando. E aí o povo